Freak Pill por Caçamba Inc., que está de volta. Bobo da corte, bufão e bufo, quem faz rir por falar ou comportar-se de modo cômico, ridículo, inoportuno ou indelicado, ou aquele a quem falta seriedade nas relações humanas. Título pelo qual era chamado o encarregado da monarquia de entreter o rei e rainha e fazê-los rir. Muitas vezes eram as únicas pessoas que podiam criticar o rei sem correr riscos. Faziam piada dos outros, mas muitas vezes dele próprio. Seu jeito estúpido, ingênuo, retardo e ignorante era um combustível de sorriso de monarcas gordões, jeito esse muitas vezes proposital. Se pegássemos uma máquina do tempo do Henrique... Não, esse vídeo aqui é um real upload, mano. O vídeo foi feito, sei lá, em 2008, tá entendendo? E nos transportássemos para essa época, notaríamos dois tipos de bobo. Aliás, quando que foi o... Ele não fala. Eu não lembro qual que foi a primeira vez que ele postou. Um deles seriam os profissionais, aqueles com talento. Quem tá no YouTube, venha ver o react ao vivo. Agora são 1h da manhã, 1h30 da manhã de uma sexta-feira. Eu poderia estar bebendo, mas estou trabalhando. Para entreter. Segundo o professor historiador Pica das Galáxias Mikoma Makaganan, da Universidade Federal de Dublin, Keres Leite, os bobos da corte não eram nada bobos. Eles possuíam várias habilidades, versejavam, faziam malabarismos e até mímica. Eram principalmente gente com talento, sabedoria e sensibilidade para divertir os outros. Já outro tipo de bobo, aquele que, apesar de ter sido amaldiçoado pela loteria genética ao nascer com deformidades, tirou a sorte grande por ser tão excluído da sociedade quanto um rei em seu castelo. Sendo assim, o par perfeito para entreter o rei não seriam outros chefes de províncias ou trabalhadores, muito menos mulheres. A sua contraparte... O cara mais bom que você segue vai usar essa foto aqui de perfil, tá ligado? E ele se acha um gênio, mas na verdade ele só é burro mesmo. Mas ele se considera um gênio. composta por nada... É o maior midwit que você vai ter o desprazer de conversar. Ele usa essa pintura como foto de perfil. Muito menos mulheres. A sua contraparte era composta por nada menos que corcundas, anões. Séculos depois, nada mudou. Meu amigo Black Pilado usa exatamente essa foto. Cara, vocês não sabem o restraint que eu tenho de não usar isso daqui, ó. Cara, é um restraint tão grande de não usar esse daqui como foto de perfil, mas eu sei que eu só iria passar vergonha. Uma coisa engraçada do episódio que eu participei lá do Pauta Mole, lá do Thiago Carvalho, é porque o Igor é um dos hosts, né? Aí, tipo, ele ficou em choque. Eu falei que eu conhecia a Caçamba aí. É grande, né? Mas, tipo, ele ficou em choque, tipo. Foi engraçado. Eu cobrei ele ao vivo pra voltar com o canal. Não sei se foi minha culpa, mas aparentemente ele vai voltar a produzir vídeo. Aí eu dei uma cutucada ali, tipo, por que você apagou o vídeo do teu canal? Tipo, isso me irrita. É uma das coisas que mais me irrita. Uma das coisas que mais me irrita é quem apaga os vídeos por qualquer motivo. Tipo, mano, por exemplo, se eu largar o canal principal, me aposentar do YouTube, os vídeos estarão lá. Eu não vou tirar os vídeos. Eles vão ficar lá. Eles vão ficar lá pra sempre. E é isso aí, porque são bons vídeos, sabe? Deixa lá. Tipo, não tem motivo pra tirar os vídeos do ar. Tipo assim, que se tu gostava do Caçamba Inc., tu não perde por esperar o que vai ser. Eu acho que você não conhece. Conhece? Isso aí conhece, cara? Conhece? Caralho, não sabia, eu vi quase um manifesto do Império falando assim, pô, por que tá cheio de... no YouTube e esses caras nunca param? E os canais bons, tipo o Igor Caçamba, o Caçamba Inc., os caras mentira. Param. Não, eu vi o Império, falou isso. Caralho, cara, não sabia. Bonita emoção. É que, tipo assim... Eu sabia que o Gatão me conhecia, mas eu falei com o Theo assim, pô... Isso foi engraçado. Não, Império não. Cara, tu é... Isso foi engraçado, isso foi realmente engraçado. Pense em todo... Nossa, mano. Que abertura maravilhosa. Que obra de arte, mano. Pense em todos os programas de humor que fizeram sucesso na TV brasileira.
Pelo menos 80% desses havia ao menos um ser bizarro, feio. Eu já falei pra vocês já. Eu tenho um espírito maligno que ele é controlado pela minha falta de recursos. Porque se eu tivesse recursos, vastos recursos disponíveis, eu faria um canal no YouTube que seria o maior freak show que vocês assistiriam na vida de vocês. Sabe? Eu ia... Cara, nossa, aquele vídeo do Rezende, o anão dentro da gaiola, aquilo dali seria tipo o ponta do iceberg do que eu iria produzir. Porque, cara, infelizmente eu não tenho recursos pra fazer esse tipo de coisa. Tipo, nossa, cara, mas infelizmente eu não tenho esses recursos. Infelizmente eu não tenho esses recursos. Mas, cara, ia ser um freak show de níveis desumanos. Olha, a intenção é que vocês comecem rindo, mas no final vocês comecem a sentir pena das pessoas que participam daquilo lá. Infelizmente, eu não tenho esses recursos. Com desvios mentais. Tipo, nossa, imagina um duelo de... Yosef, corta. Gostaram da ideia? O pessoal adorou. E até mesmo o caráter altamente duvidável. Tipo, a criatividade seria o limite, tá ligado? Não seria a legislação, seria a criatividade. Que faziam o espectador se perguntar se esses humoristas, entre aspas, não deveriam estar num hospital psiquiátrico, hospício ou até... Então eu tenho um lado maligno que ele não vai surgir até que eu tenha muito dinheiro e vontade de destruir qualquer credibilidade que eu construir. Mas seria um programa... Seria um programa incrível. Ele seria um diamante que iria ver, sei lá, 5 episódios antes de ser indiciado e preso. Mas seria algo incrível. Até mesmo caso de maluco. O ser humano, com seu natural regozijo pela cifudência alheia, se delicia no mar de risadas ao ver um desses anjos caídos, seja na internet, televisão, música, humor e política. O bizarro afaga nossa alma, nos trazendo prazer por não estarmos na mesma situação de bagunça mental a ponto de nos entregarmos de corpo e alma a situações ridículas e embaraçosas como estas. Cara, sei lá, imagina uma corrida de obeso. Mas já deve ter... Cara, tem um vídeo que eu acho maravilhoso. Tem um cara que ele fica jogando dinheiro pela ponta do vidro só pra ver um monte de pobres se debatendo no chão, cara. Nossa, cara, um dos melhores vídeos que eu vi ano passado. Cara, os caras começam a brigar, tá? Tipo, o cara tá jogando, tipo, R$2, mano. Ele não tá jogando valores obscenos. Valores que mudariam essa vida. Não, é tipo, R$2 que o cara tá jogando pelo vidro, cara. E ele vai fechando o vidro do carro. Tipo, o cara fica jogando ali, ó. Vocês veriam coisas incríveis. Esse vídeo aqui, ó. Olha que obra de arte, cara. Homem viraliza ao dar dinheiro pro centro de São Paulo. Olha, jogando mentira. Manda mais. Aí os caras começam a brigar. Aí começam a discutir. Cara, coisa maravilhosa, velho. Nossa, mano. Olha. Eu peguei dinheiro. Já vai, bala. E vai jogando. Mano, nossa, mano. Ai, que sonho. Olha que cena maravilhosa. Olha isso, mano. Olha isso, cara. É um monte de zumbi. Cara, é tipo vintão. É vintão, velho. Imagina o meu canal, cara. Tá ligado? Imagina fazer desafios no Bar do Rato. O pessoal fica fazendo coisas escrotas ali no Bar do Rato. Sabe? Por valores baixos. Porque, mano, essa é a melhor parte. Tipo... Ai, cara, que ódio. Eu não tenho esses recursos. Então, vocês não verão esse projeto ver a luz do dia. Por enquanto. Engolido essa pílula diversas vezes. Esta é a Flip Pill. Por enquanto. The show. Senta que lá vem aí. Esse vídeo é muito à frente do seu tempo. Tudo que o Igor produziu é muito à frente do seu tempo, cara. Diógenes de Sinope tomava sol recostado sobre seu barril. Alexandre, o Grande, andava por aquelas terras de tanto ouvir falar num homem que morava dentro de um barril com cachorros, quis conhecê-lo. Informado de onde se encontrava o filósofo, Alexandre, montado em seu bucéfalo, pôs-se frente a frente com... Bucéfalo, cavalo esse cuja foi tirada por indianos. Esse crime não foi esquecido.
Diógenes, e com este teve o mais memorável de seus diálogos. Bucéfalo, se fosse homem, iria pro céu. Bucéfalo, Alexandre o Grande cavalga com bucéfalos pelos Campos Elíseos. O seu mestre se reuniu a ele pouco tempo depois. Isso. Ouvi dizer Sabe? Agora, indiano não existe Elísio pra indiano. Este teve o mais memorável de seus diálogos. ouvi dizer sobre você. Ouvi muito sobre sua sabedoria. E te ofereço metade de minhas riquezas se quiseres acompanhar-me em minhas jornadas como imperador. Pode pedir-me o que desejar, para que apenas siga ao meu lado e divida sua vasta sabedoria comigo e minhas tropas. Diógenes, para a surpresa de Alexandre e de todos que se faziam presentes, Não. Eu não serei a criatura grotesca. Eu não vou ser o protagonista dos vídeos. Eu vou ser a câmera. Se quer, eu quero ser o apresentador. Se quer, eu quero ser o apresentador. Eu não vou ser o apresentador. Eu vou achar uma menina bonitinha, carismática, ela vai ser a apresentadora. Tipo, porque a dualidade do belo com o grotesco vai gerar uma dissonância absurda, tá entendendo? Então, tipo, cara, vai ser um negócio sensacional, tá ligado? Eu quero fazer isso, eu quero, tipo, achar o belo e o grotesco. Tipo, isso vai ser sempre o yin yang, tá entendendo? E sabe? Eu quero. Sabe? Eu já pensei que tudo isso tipo, é uma ideia muito velha pra mim. É uma ideia muito antiga já. Tipo, dessa apresentadora, ela ser uma pessoa extremamente serena. Ela tratar tudo com muita seriedade e com leveza, tá ligado? Ela descrever, sei lá, uma luta de espadas entre uma delicadeza etérea, sabe? É isso. Vai ser tipo. Essa dualidade do belo com o grotesco. Então, tipo, é esse o rolê. Esse é todo o rolê, tá entendendo? Mano, vai ser um negócio absurdo. prontamente respondeu. Eu não posso ser o apresentador disso, porque daí é grotesco com grotesco, sabe? Se anula. Daí realmente eu viraria o blusão. Não vai ser esse o caso. Eu conheço, aposentou, né, meu amigo? Você quer saber se eu quero alguma coisa? Eu quero uma coisa assim. Eu quero que você vá pra pauzinho aqui, você está se na minha frente. Os soldados Cara, isso é muito bom, velho. Comigo e minhas tropas. Diógenes, para a surpresa de Alexandre e de todos que se faziam presentes, prontamente respondeu. Ô, meu companheiro, o imperador que conheço se aposentou, né, meu amigo? Você quer saber se eu quero alguma coisa? Eu quero uma coisa assim. Eu quero que você vá para o meu solzinho aqui, você está se na minha frente. Os soldados do temível general, incrédulos, ainda quiseram zombar de Diógenes, com palavras como mas foram censurados por Alexandre, que repreendeu-lhes prontamente. Diógenes os replicou, fitando um a um por vez. Eu prefiro 1000 vezes ser cringe do que ser entediante de vocês. A aflição foi tamanha para Alexandre, que fez o mesmo se prostrar a ponto de pegar sua gripe final, que o fez morrer de febre na Babilônia semanas depois. Ele estava preparado para comandar o império, mas não estava preparado para receber esse conceito. Ele só não tá preparado pra tancar. São inferior aos outros e ridicularizar a existência alheia como um espelho de tudo que há de mais bizarro no mundo é algo que pouca gente consegue conceber. Ou até mais do que isso, se aproveitar deste conceito. Team Fortress. Mestres especializados na arte de se aproveitar de defeitos e loucura alheia como forma de ganho de notoriedade. O que o fazem ao despertar a curiosidade do telespectador sedento por algo que os faça sentir qualquer coisa. O cérebro humano evoluiu de forma a preferir o prazer ao medo. Então, mesmo que sintamos nojo, medo ou estranhamento por algo que é exposto a nós, iremos sentir prazer se detectarmos a fodelhança ao próximo. Schadenfreude. O ato de se divertir com a desgraça alheia. Não é um equivalente formal ao português para a expressão alemã, mas o ainda bem que não fui eu é um... Tipo, imagina fazer um episódio desse programa, desse canal, como se fosse um remake do De Volta pra Minha Terra. Cara, são tantas ideias. Todo mundo conhece muito bem. Vejamos o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, por exemplo. Um pioneiro Um programa Saia da Minha Terra, sabe? visionário apresentador que aprendeu com os deuses do entretenimento a forma mais eficaz de prender os olhos de milhões de brasileiros todas as noites, com um verdadeiro circo de horrores. Eu aprendi muito com ele,
todo o meu jeitão de fazer programa policial, eu aprendi com ele. Não é ruim um computador velho desse, rapaz. Não. Deixa o computador, não precisa filmar o computador, não. Vai pra lá, some daqui. Que esse computador aqui, não era pra quebrar. Quebrou, o que eu posso fazer? Eu fui copiando, aí fui pegando o meu jeitinho. Eu imito o Alborguete. Porque eu gosto dele, eu sou fã dele, então eu imito ele e acabou. Alborguete, pai do meu chefe. 48 corpos vítimas de crimes violentos. Henrique Cristo, por que tanta violência? Isso nem começou ainda. Isso é apenas o princípio das dores. Muito mais violência vai vir por aí. Mas muito mais. Pouquíssimos poderão dormir de noite. Contando com atrações como histórias de aberrações da natureza, como O Homem Grávido, relatos de espíritos malignos, lobisomens, capetas ruins de todas as esferas e chupas-cabras, de deixar qualquer um com o cu em mãos na hora de dormir. Ratinho assegurava o disputado segundo lugar, atrás apenas das soberanas novelas da Globo. Num país dominado por véias e marias fofoqueiras que assistem tudo que lhes é dado no formato de novela das 9, estar em segundo lugar é uma façanha para poucos. Além de quadros mostrando causos esdrúxulos desse Brasilzão demoniado, na seção de gente feia, o programa contava com figuras emblemáticas como o Negão Bola 8, Robson Bailarino, Uga Uga, conhecido como o Nêmesis de Marquito, E eles eram inimigos de verdade. Rodela, e a famosa caixa que fez sucesso, onde existia um suposto ET capturado que viria a ser, na verdade, o ET da dupla Rodolfo e ET. Acabei de ter uma ideia, mano. Nossa. Yosef, corta. Yosef, volta daqui. Tive uma ideia incrível, não posso contar. Na verdade, o ET da dupla Rodolfo e ET. Nossa, eu odeio os anos 90, cara. Mas o carro-chefe, tido como quadro de maior sucesso, era um dos maiores clássicos do nosso show business, o teste de DNA, no qual, em meio a gritos de pistoleira, a raspa do tacho da população brasileira a série D. De um teste de DNA na base do tapa. Para que pagar para se ter um contrato com profissionais do humor quando se pode pagar um teste de DNA e explorar por uma hora a natureza primata de mães solteiras sedentas por um pai para seus filhos e desesperados para fugir da realidade em que se meteram? Um teste de DNA, explorar por uma hora a natureza primata de mães solteiras sedentas por um pai para seus filhos e pais desesperados para fugir da realidade em que se meteram. Ô Igor, vai tomar do seu. Por que você foi parar de fazer vídeo? Ele não presta! Completo, cara, que vídeo aquilombado. Cara, que cena aquilombada, mano. Vai tomar no... Pode bater nele, ele não presta, esse vagabundo! Hoje em dia, a exploração das baixas castas foi o único traço remanescente da fase áurea do programa. O Ratinho contemporâneo adaptou o conteúdo por razões financeiras. Segundo ele, para vender comercial é mais fácil um programa sem horror do que um programa com horror. Você vê, um programa policial não vende comercial. Eu preciso faturar. Na Record eu era funcionário, na SBT eu sou sócio do programa. Cara, o nome do programa... Cara, o nome do programa ser Brasil Mulambo. Tipo, seria uma bela... Cara, realmente, eu acho que é isso aí, né, mano? O nome do programa realmente vai ter que ser Brasil Mulambo, cara. Porque simplesmente, tipo... Funciona. Realmente, vai ter que ser Brasil Mulambo. Vai ter que ser Brasil Mulambo. Eu não sei a origem da piada do Brasil Mulambo, mas... Programas mais recentes também se equivaleram do mesmo, mas por outras razões. Não importa o quão inteligente seja a piada do seu humorista favorito. Não adianta. As maiores risadas vêm de momentos de retardo extremamente inesperados e populares. Basta lembrar do humorístico Pânico, onde não se faz nem necessário discorrer sobre. Apenas lembrar basta para demonstrar esse verdadeiro arsenal de pontos fora da curva. Nossa, era só grotesco, né, mano? Do Hermes e Renato? Maravilhoso. Eu não sabia. Era um quadro do programa do Hermes e Renato. Boa. Eu que não assisti Hermes e Renato. Eu era novo demais e não tinha MTV na minha casa. Pobre, né? Isso foi muito...
Nossa, herói, meu herói. Eu assisti a primeira Fazenda por causa desse cara, velho. Chuchu rock and roll. Nossa. Uma pergunta rápida. Meu herói. Você se lembra de quem foi o segundo eliminado do Big Brother 2020? Ou quem ganhou a segunda edição da Fazenda? Talvez você até se lembre, a pessoa que eu me referi foi um familiar. Theo Becker. O Theo Becker não me segue, mano. O Theo Becker... Não me segue. Theo Becker, na época, antes do Twitter ser aquilombado, ele era um cara verificado que seguia todo mundo. Sabe? Ele simplesmente seguia todo mundo. E, tipo, uma galera ganhou follow do Theo Becker. Tipo, e ele era o único follow... mano mais bem sucedido da história. Em questão de grana, o Nando Moura, mas isso daqui é uma... Mas em questão de clout, foi o Theo... Coisa boa chegando em casa. Bumba nesse sofá, só um pouquinho que eu preciso. Não, deitar no sofá não. Bora pro banho tirar essa tinta. Bora, não, tá doido? Cacete, mano. O cara virou bodybuilder, mano. Cara, muito bom. Ou você for desocupado bastante. O Becker é mais rico que o Nando? Eu acho que não. Mas eu tenho certeza que referir foi um familiar seu, ou você for desocupado bastante. Mas eu tenho certeza que 90% da população nem reconheceria na rua os participantes das edições mais recentes desses realities. Por outro lado, eu tenho certeza que você sabe quem é Kleber Bambam ou Theo Becker. Isso acontece porque ambos escolheram sair do vale da mediocridade iminente através da ingestão da Freak Pill. Como um mendigo paranoico entrando num ônibus lotado, Bambam e Theo acharam de suas maneiras como serem os participantes mais interessantes dos respectivos programas. Lógico, eles já tinham a predisposição a serem assim. O confinamento apenas muito bom, cara. Que havia de mais esquizofrênico nos dois. Olha, o demente me molhou. Esquizofrênico nos dois. Olha, o demente me molhou. No caso de Bambam, o total desgaste mental despertou surtos onde realidade e imaginação tangiam. Numa casa cheia de pessoas, uma waifu feita de vassoura era sua melhor amiga. Sendo assim, o símbolo máximo de sua dodóizice. Pô, meu boneco representa muito pra mim aqui na casa. Muito bom, mano. Ele é meu boneco, entendeu? É muito dodói, cara. Pô, nunca nem chorei aqui, velho. Hoje eu tô chorando. Eu quero sair com ela aqui. Eu quero sair com ela ali na sala. Esse cara é... Cara, o Bambam é inacreditável, mano. Quando eu sair da casa, eu quero levar ela. Eu gostaria que ela ficasse muito ali comigo. Agora, vocês que fazem a regra aqui, né? Mas é como eu fico. Ser um ser humano inteligente e simpático talvez não o fizesse ganhar nada. Mas se elevar a níveis de exposição altos a ponto de dar calafrio no saco, sim. Kleber Bambam e um momento inacreditável que praticamente selou a sua vitória. O público e o programa o premiaram com R$500 mil, que apesar de em 2020 não cobrir o buraco do dente... Tem 5 anos já esse vídeo, mano. Patriota. Do tio Patinhas em 2001. Há ainda a possibilidade do programa ter ignorado as improváveis votações de mandá-lo para a rua e deixado Kleber em sua espiral de loucura até o final, para que pudessem assim capturar talvez o primeiro suicídio transmitido ao vivo em rede nacional. Noto que as referências são as mesmas. Noto que as nossas referências são as mesmas. Teve que a Record desperdiçou ao deixar Theo Becker sair na primeira edição da Fazenda. Mas não antes de uma série de atentados expondo a total ausência de paz que um possível usuário de drogas, privado de seus prazeres, pode proporcionar a personalidade de Santos. Possível. Até onde o homem vai pra não tomar um processo, né? Mas não antes de uma série de atentados expondo a total ausência de paz que um possível usuário de drogas, privado de seus prazeres, pode proporcionar a personalidade de Sangue Azul, que dividiam o confinamento com ele. A Fazenda fez seu marketing no fato de pegar artistas e fazer os mesmos terem de viver uma vida frugal na frente das câmeras. Eles queriam rusticidade. Theo os deu muito mais do que isso. Otário! Brutinha! Eu não vou pra sua cara. Filha da puta, viado, desgraçado! Theo Becker era muito bom. Você que tem
mania de botar dedo na cara dos outros. Talvez Theo Becker era uma fera difícil demais de ser adestrada. Enquanto Bambam choramingava e entrava num quadro de depressão severa a horas de Theo vivia num mundo de inimigos, onde soltar seus demônios da psicose e desintoxicação era a única opção. Era um tigre confinado, perdendo seus pelos com o tempo, se esquecendo de como era a floresta em que vivia, antes de renegar seu lado primal e se expor ao ridículo num zoológico. Outro era um lobo, o grande lobo do desvio mental, do qual é impossível obter truques em circos, a não ser que o truque seja para uma audiência sedenta pelo sangue dos próprios palhaços que dividiam o palco com ele. Em entrevista, o canídeo Theo disse que toda a sua demonstração de força e desajuste mental foi calculada, coisa que sabemos que é improvável. Mas ali era o personagem, ali não era o personagem. Lógico, aí é que tá a complexidade da coisa. Era eu no personagem aproveitando a situação pra explodir a audiência. E vocês acham que esse cara é maluco? Olha, eu quero as fitas, porque eu saí assim, ó. Pedrão, agora eu consegui o melhor bordão de todos. Pedrão. Mano. Esse cara, velho. É o meu herói, mano. De tempos em tempos podemos ver ele dando novas declarações de como é um ser humano renovado. O BAP escreveu sobre ele. E ele não sabe que é o BAP. Essa é a dinâmica. De uma oportunidade para mostrar o grande ator que ele é. Tem tudo que dá, Austin. Eu sou muito guerreiro, cara. Quero salva de palmas e mérito, quando entenderem, claro. Agora eu acordo, parece que eu tô em outra dimensão. Eu fiz um personagem na Fazenda, que ficou bem mal explicado. A arte não pode trazer culpa. Quem é ator sabe o que eu tô falando. O grande ator, de fato, que interpretou o seu maior papel sem precisar de diretores, redatores, editores ou defeitos especiais. Simplesmente a persona Theo Becker, da forma mais crua e brutal, uma bomba relógio de retardo prestes a explodir a qualquer momento. Maravilha, mano. Isso é muito bom, velho. Cara, eu nunca tinha visto a Freak Pill, cara. Como é que tu entra na minha cabeça? Olha aí, viu? Toquei no teu ponto fraco. Era isso, não era? Era isso. Vai, meu Deus. Vamos aplaudir. Você é espetáculo de ator, né? Esses foram apenas 2 exemplos de como ser o menos normal no recinto pode te dar riqueza e notoriedade. Traçando um paralelo a partir daí, podemos analisar de forma gráfica as opções de Wannabies buscando por seus 15 minutos de fama por aí. Hi, Joey. Hi, Joey. That's what we do. Precisamos de mais Theo Beckers. Segundo os autores e cientistas Charles Murray e Richard Harnstein, 30 milhões de afro-americanos, ou seja, 15% da população dos Estados Unidos, têm em média um quociente intelectual mais baixo do que os norte-americanos de origem europeia, que por sua vez são menos inteligentes do que os asiáticos. Para sustentar esta tese, o livro The Bell Curve, ou A Curva do Sino em português, é dividido em 4 partes e 22 capítulos, acompanhado por vários apêndices. São 845 páginas, destas nas quais as notas ocupam 109 e a bibliografia mais 58. O que podemos tirar é que há bastante estudo e desperdício de papel para demonstrar o que todo mundo sabe, Ah, muito bom! Mas iremos apenas usar o formato de seu gráfico, que pode nos ajudar aqui a nos situar com o assunto tratado no momento. Podemos ver no gráfico como pessoas podem usar a esquisitice a seu favor. Perceba que não está sendo aqui avaliado nesse momento o nível de loucura e bizarrice de indivíduos. Observe, começaremos pelos 20% de cima, os que atingiram a excelência na arte do entretenimento. Aqui estariam os grandes nomes de suas áreas.
Aquele profissional que, além de nascer com o dom de cativar o público com seu carisma, consegue ser engraçado naturalmente e ter consciência de como tirar o melhor de si mesmo em um momento de improviso, por exemplo. Trabalham duro bastante para mexer nas estruturas da área que estão se dedicando. Na área do humor, por exemplo, aqui estariam nomes que provaram o quão bons são no que se dispuseram a fazer. Independente de gostos pessoais, aqui estão caras como Conan O'Brien, Danilo Gentili, Matt Groening, Jim Carrey, Fausto Fante, Steve Carell. Como resultado, estes são queridos por grande parte do público e vivem dos louros do trabalho que fizeram, sendo insubstituíveis e incomparáveis em suas respectivas áreas. Partindo para o meio, vemos que o número de pessoas aumenta, onde há o famoso vale da mediocridade. Dessa forma, a percepção de graça pode flutuar muito de pessoa para pessoa. Aqui estão aqueles que jamais chegarão ao nível de serem aclamados, não importa o quanto de esforço seja colocado em seu trabalho. Por outro lado, dificilmente serão lembrados como horríveis, apenas medíocres. Apesar de faltar carisma e tato do que é bom ou ruim, dificilmente irão passar fome os indivíduos que aqui se encontram. Podem tentar o bastante Tem um comediante gaúcho. para acabar sendo redator de um dos 20% do topo, junto com mais uns 5 ou 6 medíocres como ele, que terão uma a cada 15 piadas aproveitadas e irão ao ar após algumas modificações. Outra solução seria puxar o saco com bastante jeito de um desses que está no topo e aguardar a migalha de atenção, não sabendo Tá muito estranho. que isso é uma das principais razões do porquê nunca chegarão lá. You're just a bunch of yes men. I was making the wrong moves and you were too gutless to tell me. Isn't that right? Yes. Oh, yes, sir. That answer. Engolir a Freak Pill para os que estão aqui tem altas chances de dar errado. Não, infelizmente, Thiago Ventura não... Forçar a ser uma coisa que não és nunca irá funcionar. Todos irão perceber que só um cara sem graça tentando chamar a atenção seria... E existe o show business. O Igão voltando pro McDonald's seria um arco histórico incrível. Se humilhar para tentar andar com os grandes poderá até dar certo, mas não sobrará nada além do prestígio de fãs e apreciadores feitos de plástico. Entre no site do Senai e faça um curso à sua escolha. Os frutos de seu trabalho durante anos a fio por seguir o seu sonho. Indo para os 20% próximos ao pior do que um ser humano pode criar. Vemos pessoas com carisma negativo, pobres diabos, que por serem aberrações da natureza, terem total falta de autoconsciência, não fazerem ideia do que estão fazendo ou Nossa, o Regis Tadeu? portarem uma incrível falta de talento, evocam os instintos mais primitivos do público geral. Não há chance de melhora. Não importa o tempo que passe se esforçando, apenas virar uma atração de circo pode os fazer ter notoriedade. Cara, o Regis Tadeu é a criatura bizonha mais bem sucedida, inclusive. Tipo, ele sequer é um feijão humano, ele não tem capacidade de ser um feijão humano, sabe? E abandono, só há uma opção, a Freak Pill. E aqui está. Vemos por aí muitos comediantes ruins, relativamente feios, e até que o não exagero desses traços os salva, deixando no... No entanto, um alto nível desses traços deixará o portador no limbo para sempre. Batista pode ficar, ele é uma pessoa de coração bom, até onde eu sei. Não há chance no inferno. O Break também, a cidadania dele tem que ser revogada e despachar. Se você não tem graça, apesar de ninguém rir ou simpatizar com você quando você quer, você não percebe que é sem graça ou tem alguma deformidade física, você sabe o que fazer. Se torne um dos monstrinhos que vemos no mundo do entretenimento, fazendo toda a família rir de sua condição. Fugir de sua condição apenas prolongará seu sofrimento. Observe o seguinte clipe. É hoje que meu pai vai descobrir que eu sou gay. Cabelinho ok, marquinha ok, o boy já tá ok, mamãe tudo ok. Se ele der bafão eu vou morar pra ti mês. Hoje eu tô igual a de pirona, meu amor. Ou tu me engole, ou tu continua aí, gata, passando mal. Volta daqui, Joseph. Rapaziada, eu tive uma ideia aqui de como resolver 70% dos problemas do Brasil. Corta. Joseph, volta daqui. Um ato comum Eu tenho um plano, rapazes. Eu tenho um plano. entre comediantes acima do nível mínimo é se nivelar justamente por baixo, o que torna o que é sem graça em insuportável. O Whindersson e o Tirulipas não são pessoas sem graça, ok? Podem até desagradar muita gente que não faça parte de sua base. Não, eles são ruins. Eles são ruins. Eles são muito ruins. Mas sabem fazer rir com o esforço necessário. O que pega então?
O que pega é que muitas vezes performances do nível médio tentam se elevar a um nível de bizarrice que não é orgânico a eles, perdendo a mão e deixando Operação Heisenberg. isso perceptível ao público. Óbvio que uma porcentagem grande o bastante não se importa e solta uma conveniente sorriso com isso. Mas fazer careta, mostrar a bunda e outros artifícios não é enlouquecer. Não é adotar the way of the freak. É simplesmente uma forma barata de agradar uma audiência com cheiro de bode velho. Sujo, bode fedorento. Assim como um pai faz com um bebê chorão, balançando as chaves num ato desesperado de fazê-lo rir logo. Não tem absolutamente nada a ver. Eu comprei um kit de mini ratinhos de pelúcia, tá ligado? Pequenininho. Aí, por algum motivo, a minha gata age como um cachorrinho. Eu jogo o ratinho, ela pega e volta. Cara, eu juro por Deus, eu fiquei uma meia hora, tipo, escrevendo o roteiro, pegando o ratinho. Ela vem, ela larga no meu lado e eu pego o ratinho e jogo. Daí, tipo, ela fica indo e voltando. Eu fiquei, tipo, uma meia hora escrevendo o roteiro e jogando o ratinho. Toda vez ela voltava, tá ligado? É software de cachorro, mano. É muito fofo, tem que gravar essa... Tipo, é fofíssimo, tem que gravar e mostrar pra vocês. Aí o Otto, ele fica assistindo com cara de trouxa, tipo, só assistindo. Olhando, voltando. Olhando e voltando. Tipo, ele não brinca. Ele corre um pouquinho, mas ele não pega. Ele não faz nada. Ele é mongol. Mas a Catarina faz isso. É uma graça. Compare um humorista de TikTok. Gravar a rua. Boa ideia. Vou gravar a rua. Ou Twitter com isso. Pessoal, eu tô aqui no canal pra falar pra vocês que eu cheguei na meta de 8 bilhões e agora eu estou alucinado de tão felicidade que eu cheguei. João Pedro me desafiou a levar... Ô, Irmãos Bert, mano. Os caras eram os twink, eles eram twinks do TikTok. E hoje, mano, os caras tão gordo. Ou melhor, eles estavam... o Zempicô. Mas eu acho que uns 3 meses atrás... Tipo, acho que um ano atrás eu mostrei esses caras aqui, mano. Eles tinham engordado, tipo... Aqui, ó. Os caras tá de cima, tipo... Tá ligado? Eles tiveram... Não, Twink Extermination, velho. Twink Extermination, sabe? Não sobrou absolutamente nada. Nada. Foram completamente destruídos, tá ligado? Pelo excesso de álcool e calorias de baixa qualidade. Carboidrato de baixa qualidade. Ou Twitter com isso. Pessoal, eu tô aqui... Fanboy quando fica velho. Fanboy quando fica velho é... Pra falar pra vocês que eu cheguei na meta de 8 bilhões e agora eu estou alucinado de tão felicidade que eu cheguei. João Pedro me desafiou a levar torta na cara. Por que eu falei que eu comi 30 mil travestis? Ai, meu Deus, entrou no meu olho. Entrou suspiro no meu olho. Imagina o cenário de um comediante loucão ao lado de Israel. A mentalidade de maluquice e dancinhas de forró não resistiria segundos perante a dominação imposta através da megalomania. Cara, eu juro por Deus que eu iria trazer... Cara, eu juro por Deus que se eu tivesse um programa, eu iria trazer tons humanos que eu conseguisse pra gravar um vídeo só, mano. Imagina. Só imagina, cara. Porque isso vai acontecer um dia. Absolutamente ninguém que não estivesse portando pelo menos uma arma branca estaria a salvo, estando no mesmo recinto que ele. Mas, prossigamos. Censura os 3 nomes funcionais que eu citei. Há um mito chamado... Imagina, cara, isso é muito bom. Padrão Globo de qualidade. Renan Play, sabe? Ia gastar um panó. Um jargão repetido aos 4 ventos que eleva a Rede Globo a um pedestal de canal infalível, no qual, até mesmo para a própria Rede Globo, isso se mantém como um termo inconstante e muitas vezes indefinido. O que é da Globo? É o que de qualidade? A qualidade do talento brasileiro, a qualidade do nosso elenco. Qualidade na Globo vai além do que se vê, está no que se sente. A inovar mais. A criar mais. Para entregar na sua... Aquele que ontem, hoje e sempre. Só se vê na Globo. Olha o que o anão olha. Opa, tá. A implementação de um padrão e um conjunto de regras implícitas que norteiam as operações da Rede Globo de televisão, mas parecem uma entidade de outra dimensão. Sendo assim impossível simplesmente descrever com palavras essa criatura cósmica que está além de nossa compreensão. Assim como um ser Lovecraftiano,
tudo o que você deve fazer é temê-la. Ao contrário do que vemos em entrevistas de diretores e figurões pica das galáxias, o tal padrão de qualidade não era apenas um padrão a ser respeitado, e sim uma estratégia de guerra. Observe como Zé Wilker, Desculpa, não existe. aquele pelo qual sua avó molhava a calcinha nos anos 60, definiu este modelo. Eu me lembro um dia numa reunião de diretores, eu levei, porque eles pediram um relatório que respondesse ao que era, na opinião de cada um que dirigia a novela, o padrão Globo de qualidade. E quando eu acabei de ler esse trecho, eu perguntei para eles assim: vocês concordam com isso que está dito aqui nesse trecho? Eu falei, sim. Vocês acham que é isso que a gente está fazendo? E todo mundo falou sim. Esse texto que eu acabei de ler, eu copiei do Mein Kampf de Hitler. É o que ele sugere que se faça para se ter um rádio eficiente a serviço do partido nazista. A televisão faz isso também. Me veio uma piada na cabeça, mas eu vou me controlar. O tal Q da Globo, na definição mais politicamente correta e mainstream, seria o porto seguro ao querido telespectador, onde só a nata da criação vai ao ar. Onde truques baratos como aberrações, anões e gostosas não têm vez. Onde o sensacionalismo por audiência foi condenado ao paredão de fuzilamento. A Globo, sendo bastião da moralidade e ética televisiva brasileira, diferente de suas concorrentes, não queria usar de atalhos como pessoas bizarras e abaixar o nível em prol de uma audiência. Ou iria? É? Em meados dos anos 90, aconteceu uma coisa. A data era 8 de setembro de 1996. Mais precisamente... Essa toda a inspiração que eu tenho em fazer um programa de freak show é esse episódio do Domingão do Faustão. Isso daí fez todo mundo sentir... Cara, foi um backlash absurdo. Dia-chave para a briga de audiência entre Globo e SBT. O Domingo Legal vinha acumulando vitórias contra o Domingão do Faustola, vindo como um trem desgovernado que abusava de aparições de El Chan, Mamonas Assassinas, Van Damme e a gloriosa banheira do Gugu. Algo tinha que ser feito para parar essa crescente do falecido Augusto Liberato. A produção de Lucimara Parisi trouxe ao programa o cantor latino, que, como de costume, lançava sucesso por sucessos na época. Mas isso não era o suficiente. A Globo, numa tentativa de apimentar um pouco o programa e atrair os abutres, trouxe ao palco Rafael Pereira dos Santos, com 15 anos na época. Portador de várias desgraças, como microcefalia, retardo mental e nanismo, o garoto de apenas... Perfeito. É isso. Esse é o ponto mais... Esse daí, tipo... É isso aí. A minha inspiração é essa. É isso que a gente vai fazer, mano. É isso que a gente vai fazer. 37 centímetros surgiu diante da... Retardo mental e nanismo, o garoto de apenas 87 centímetros surgiu diante das câmeras caracterizado como cantor latino. Logo ganhando o apelido de Latininho, o menino protagonizou um dos maiores momentos da TV brasileira. Com Zé... Já ouve? E você vai assistir. Você vai assistir. Você vai assistir. Essa é a pior parte. Você vai assistir. Você sabe que você vai assistir. Zé Américo, um abraço pra você. Tipo, a minha baliza meu padrão de qualidade será... Eu sinto pena do que... Eu me sinto mal e sinto pena daquilo que eu vou fazer nesse programa. Aí isso vai pro ar. Senão, não. Tipo, o que o Trump falou, o Trump mandou uma frase maravilhosa esses dias, uma frase digna do século XIX, sabe? De um aristocrata, de um chefe de estado do século XIX. O poder dos Estados Unidos está limitado pela minha moral. É isso. O meu programa seria... O quão grotesco esse episódio será também está limitado pela minha moral. Porque se a minha moral fala isso é errado, é isso que vai pro ar. Cada fala do pequeno latino era pano para manga. Vai ser realmente um freak show. Freak show. Porque eu sinto pena de muita coisa, tá ligado? Com bobagem. É um latino desse tamanho aí, rapaz, não tá nem latino, está ameaçando latino, uma salva de palmas pro menor latino do mundo aí, rapaz, não tá nem latino, está ameaçando latino, uma salva de palmas pro menor latino do mundo. Faustão, gordão fodão que só, comentava... Chacal é Cope, eles não usaram o modelo do Unity pra fazer Notre Dame, não.
já existiam scans 1 para 1, sabe? Extremamente precisos, feito por engenheiros de Notre Dame. O scan de Assassin's Creed Unity não era tão preciso assim. Eles ofereceram, eles falam muito obrigado, mas a gente tem coisa melhor aqui. Ponto. Não, é sério, a Ubisoft ofereceu. O pessoal que estava ali trabalhando na reconstrução falou, não, a gente tem scans melhores, muito obrigado, mas a gente não precisa. É isso. Foi basicamente essa foi a dinâmica. Ele nasceu com 18 centímetros e 500 gramas. Mas se eu não me engano, a Ubisoft colocou grana ali pra ajudar a construir Notre Dame, eu não sei. Mas que eles deram o jogo de graça pra todo mundo, isso aconteceu. Tá bom demais, olha aí. Insistia. Não foi efeito Mandela. Isso que foi noticiado. Todo mundo comprou essa notícia. Eu descobri recentemente também. Dizer que esta fera aí... De 500 gramas. Porra, cresceu bem, meu. Tá bom demais, olha aí. Insistia em dizer que esta fera aí, quem descobriu foi o glorioso Zezé de Camargo Luciano, bicho. Olha aí, meu. Apesar de ter comparado Lil Latin ao ET de Varginha, segundo relatos, Faustoleta teria peidado na farofa e não quisera contar com a participação do pequeno latino no palco. Em entrevista, a gloriosa Lucimara Paris afirmou: "O Fausto não teve culpa, ele não sabia de nada. Alguém da produção chamou e foi para o ar. O esforço por mais audiência foi em vão e a Globo foi condenada a pagar R$1 milhão de indenização em indenização a Rafael por ter..." Cancela, rapaziada, eu não vou fazer esse canal não. Parou pra pensar que vou ter que pagar a indenização. Eu não tenho grana por isso. Humilhado menor. Como se ele soubesse que eu estivesse passando em sua volta. Esse moleque é folgado pra diabo, viu? Além disso, o padrão Globo foi maculado como nunca antes, nos evidenciando que não importa o quanto você cague goma. Porque aqui não tem. Tipo, aqui não existe nenhum tipo de segurança jurídica. Não existe, tá ligado? Eu faço um contrato de direito de imagem, sabe? Eu vou falar, sei lá, eu faço um contrato de nos programas, não aquele lá daquele na rua, que foi uma ideia incrível que eu posso até fazer, mas nos outros programas, tipo, eu posso até fazer um contrato de direito de imagem, pô, vai acontecer isso e aquilo, sabe? Não rola. Não rola. Não existe direito de imagem, não existe respeito de contrato, simplesmente... O Globo foi maculado como nunca antes, nos evidenciando que não importa... Fica na light, fica na história. Vou ficar na light. Quanto você caga goma, na hora que a água chega no pescoço, é igual pra... Ou você começa a aceitar que vai ver Jesus, ou começa a bater os braços. O escárnio do público, que deveria ir para o pequeno latininho, acabou se voltando contra o próprio canal. A Globo aprendeu a lição. Desde então, utiliza uma dose menor da Freak Pill. Uma dose fácil de ser digerida que não causa refluxos e náuseas ao telespectador. E só como quando há casos onde os limites são ultrapassados. O caso recente, onde uma travesti de cadeia, responsável pelos... que foi afagada como um cãozinho manhoso pelo doutor e dublê de cabeça de golfinho Drauzio Varela, nos evidenciou uma coisa. Houve uma má recepção pelo público. Por que será, não? Vamos aos fatos. Suzy, nome de batismo Rafael Tadeu de Oliveira Santos, foi condenado a 36 anos e 8 meses de prisão. Pode ser que já tenha até saído já. Que legal, né? Não, por isso... Além de vários outros crimes que não deram em nada por causa de nossa justiça Jim Carrey. Após a má recepção do público, que geralmente engole tudo e fecha o bico, houve uma necessidade de retratação. Não entrei naquela cadeia como juiz. Ela se virou com um olhar tão triste que me comoveu. Eu dei um abraço nela. Drauzio Varela certamente convenceu a massa ao afirmar que, por não ter um diploma de direito, não poderia ter se arrependido de afagar e demonstrar empatia ao ser tenebroso Suzy, além de ter lhe dado espaço no horário e programa em que até os grandes conglomerados do país Solidão, né, minha filha? Bastante. Solidão, né, minha filha? Bastante. Bastante. se digladiam para arrumar um espaço de vender seu peixe. Mas ao espectador mais atento, fica evidente. A briga já estava ganha desde o começo e alerta de spoiler, você não é o vencedor dela. Isso não foi um mero infortúnio causado pelo destino.
Se você não conhece o termo gaslighting, eu explico. Gaslighting seria o ato de usar a psicologia como meio de convencer que o outro está errado e você está certo, pensando pequenos detalhes a seu favor e omitindo convenientemente partes que só o incriminariam. Sim, travestis devem passar por maus bocados em cadeia, todo mundo sabe, mas isso não quer dizer que eles mereçam até coisa pior pelo que fizeram. Tratar como um pequeno detalhe o maior motivo pelo qual o indivíduo Suzy estava naquela situação em que se meteu é mais uma forma de estratégia para testar a audiência. Este é o padrão Globo de qualidade. Testar até onde eles podem ir. Ah, mas a gente não sabe. Eu lembro que o Meteoro Brasil defendeu esse acontecimento, inclusive. Claro, olha o tipo de pessoa que trabalha no Meteoro Brasil. Sabia que aquele ser de antimatéria que mal lembra o ser humano nessas alturas tinha matado uma criança, né? E nós, como público, obviamente, devemos nos solidarizar com os donos da informação. A gente sabe que uma empresa de tamanha seriedade e ética jamais faria uma coisa dessa de propósito. Ou faria. O uso de aberrações para o prazer alheio, caracterizando a Freak Pill, está profundamente atrelado a todo o resto das convenções da humanidade. E isso inclui as eras que a humanidade enfrentou desde seu amanhecer até os dias de hoje. Há diversos mitos e religiões atrelados a essas eras, em mais de 30 culturas antigas, que falam de um ciclo de idades vinculados ao movimento dos céus, dos quais teríamos começado na Era Dourada, e gradualmente nos movendo para o final, que ao mesmo tempo é o começo. Assim, por mais que estejamos na pior e mais sofrível das idades, não há o que temer, pois quanto mais perto do fim, mais rápido nos movemos para o começo. Assim como um funil, numa espiral para baixo, quanto mais perto se está de sair dele, mais rápido um líquido se move. Então, apesar de vivermos tempos tenebrosos, se alegre, pois falta menos do que faltava para cá. Acelera, acelera, acelera. Acelera e confia. Logo, a próxima vote no Lula pela destruição e balcanização do Brasil. A raça de seres humanos ou não humanos estará rolando no chão de rir de outros seres mais extravagantes, assim como nossos antepassados fizeram. No início, havia apenas a pureza. Tomados pela vontade primal da busca do limite humano, nossos tataravós que ainda andavam curvados e batiam em troncos para fazer música, foram elegendo indivíduos para sofrer as consequências de não serem normais e foram refinando essa arte. O resultado foram circos volantes, com apresentações em praças que faziam demonstrações públicas de mulheres barbadas, gêmeos siameses, homens cotoco. Vale lembrar também de cidades inteiras que elegiam suas figuras públicas como bêbados, aleijadinhos, tarados e toda sorte de mendigos e semelhantes. Este hábito se tornou impossível com o crescimento das grandes metrópoles. Muito bom. Princípios básicos por dinheiro, findou a tão gloriosa Era Dourada. Na Idade da Prata, fins monetários começaram a falar mais alto de forma gradual. Deixa eu pegar para os 10. Em que pessoas se travestiam de freak para alcançarem o sucesso. Ainda havia pureza no meio do entretenimento, mas como eu disse, a busca pela beleza foi gradualmente desaparecendo, numa cortina de fumaça que pouco a pouco apropriava o que já foi uma arte e mais um modelo de negócios, ceifando a alegria de milhões e nos trazendo da nação. Na idade... Ó nós aí. Apesar dos pesares, nessa era ainda havia heróis caminhando sobre a terra infértil recém-destruída. Apresentadores já aqui citados como os mestres da Freak Pill eram os anti-heróis, que com seus espíritos faustianos davam sua alma para o diabo e sacrificavam-se em troca de receber a música do vídeo do Bolsonaro. O Kojima foi isso nesse comentário. Seus enviados do inferno, ganhando assim fama, prestígio e audiência. Ato esse que lembrava a outrora gloriosa Era de Ouro, que sempre buscava elevar o conceito de doideira. Os que viveram nessa época em seu ápice foram felizados, que ao menos podem hoje em dia olhar para trás como o vovô Sacudo e se alegrar pelos férios tempos, apesar de terem que lidar com a terrível Iron Age. Eu gostaria de ter melhores notícias,
Mas você e eu vivemos na Era de Ferro, onde tudo se resume em uma porcaria que não... Outros interesses entraram no meio. Se o interesse por dinheiro já foi uma terrível adição na Idade da Prata, na Era de Ferro tudo foi exponencialmente piorado. A arte foi substituída por experimentos psicológicos, visando o controle da maior parte dos espectadores. O establishment usa Freak Pill como um imã estético de maneira que foi utilizada nas eras anteriores. Mas ao invés de buscarem cativar o público para dinheiro, fins políticos com a desculpa suja da aceitação social tomaram o lugar. A TV, que hoje em dia nada mais é que um pano de fundo para a dona de casa e pais de família escravos de seus salários, sabe que não pode competir com o Face e vídeo de Zap. Dessa maneira, utiliza o espaço remanescente para suavemente introduzir o falo das ideias no pobre coitado que não tem mais o que fazer, além de ver a discussão semanal sobre a aceitação do travesti anão na Fátima Bernardes. Não há como ir contra a lei natural do universo. Motivos muito maiores que nossa mera existência norteiam qualquer mídia não independente de hoje em dia. Nada mais é feito pela vontade do artista de fazer arte. Freak Pill. Os humoristas não fazem mais piadas por gostarem de coisas engraçadas. Fazem isso porque querem construir sua imagem e arrumar um emprego numa grande emissora. Cara, o encrenca é uma operação psicológica que deu errado, porque ninguém assiste. Ou assinar seu contrato com a Netflix. Acabou para nós. Isso não quer dizer que devemos aceitar o que nos é imposto. Apenas saiba que a maré, uma hora ou outra, irá nos levar. Isso começou como uma bola de neve que hoje em dia tem força bastante para obliterar qualquer um que entre em seu caminho. Por isso vemos tanto auto-intitulados artistas livremente praticando crimes e saindo isento, enquanto tentam jogar a culpa para o cidadão médio, que é burro demais e não tem mecanismos de defesa. É por isso que você vê tantos homens brancos se ajoelhando para pedir desculpa por... Isso aconteceu, cara. Isso aconteceu, eu não consigo acreditar até agora. É por isso que você vê tantos homens brancos se ajoelhando para pedir desculpa por crimes que não cometeram. O que começou como um beijo gay numa novela, por exemplo, entrou em uma crescente que se mantém rolando montanha abaixo até hoje. Não me entenda mal, longe de mim querer criticar a parcela da população com maior incidência de HIV. O que eu quero mostrar é apenas como as zonas The Slippery Slope entre o bizarro e o visto como normal estão próximas. Há apenas 2 gerações, gays faziam festas em clubes fechados tarde da noite, como uma saída secreta, pois não era aceitos por aí andando de mãos dadas. Isso porque, a não ser que seja um velho, seu avô sabia que o homossexualismo é o não convencional, que primos não podem procriar. Esse é o rolê, esse é um status que precisa ser restaurado, beleza? A vida privada de indivíduos, cara, é a vida privada, sabe? Clubes, baladas, a casa. Irmão, tá entendendo? Não cometendo um crime? É isso. Não ligo. Qualquer coisa além disso... Calma lá. Para evitar crias de filhas retadas. Calma lá. Criança Tá vendo? de 9 anos hipersexualizada. Tem que ser proibido. Eu falei, eu acho que realmente a gente deveria fazer uma manifestação ao mesmo tempo que a parada gay. A gente pode iniciar, pode ser que esse ano a gente não consiga fazer nada, sabe? Ah, vamos fazer uma manifestação e vamos acabar com a parada gay. Não vai, talvez a gente não consiga acabar com ela. Mas no ano que vem, pode ser que a gente consiga. Chega perto de acabar com ela em São Paulo, por exemplo. No terceiro, a massa vai estar tão enraivada que a gente já vai ter tanta gente ali pra abafar essa... E no 4º ano pode ser que nem role mais, sabe? E o bagulho se torne realmente um evento... A data se torne um evento fechado. E ponto. E pronto. Como deveria sempre ter sido. Certo? Então pode ser que a gente consiga fazer isso. Seria divertido, sabe? Pode ser que a gente... Não, só tenta fazer é um movimento pacífico no mesmo dia. Não vai ter violência. Vai ser um movimento pacífico no mesmo dia. Sabe? Uma marcha de senhoras bolsonaristas, tá ligado? Começar a articular a veiarada pra fazer alguma coisa que presta. Provém de paz do e que ser diferente não é normal. Ele simplesmente sabia disso. Não precisou ficar horas e horas lendo Poe ou vendo palestras dos autoproclamados conservadores que insistem na ideia de que há algo a ser conservado. O que vemos por aí nas novelas e ruas hoje em dia é normal, mas para ele provavelmente seria uma aberração, um freak em outras proporções. O que é uma leandrinha para nós, em outras épocas poderia ser um rapaz que anda por aí rebolando com calça apertada.
É importante ressaltar que esse tópico está longe de ser fechado. Fazer uma conclusão precisa e única seria impossível em um só vídeo. São temas extremamente esotéricos, dos quais mais e mais conexões vão sendo feitas e observadas através da neblina com o passar do tempo. Note padrões. Não foi concluir nada. A essa altura do campeonato, nem eu sei mais porque eu falei tanto disso. Talvez esse vídeo seja só uma forma de imprimir o tanto de ideias que eu tenho acerca desse tema em algum lugar. Eu tenho certeza que esse tema não intriga só a mim. E a quem assistiu, você não fez mais que sua obrigação de ficar aqui até agora, cara, mas ainda assim eu agradeço se você ficou até aqui. Espalha esse vídeo a quem interessar, porque é evidente o tanto de trabalho que deu pra fazer essa... E, em suma, Mamael, esse é o fim, ok? É o fim, acabou. Baita vídeo. Tchau. Baita vídeo. Baita vídeo. Baita vídeo. Apenas volte a produzir seu vaca. É isso aí, a vida é boa.